Olá, velejantes! Hoje vamos conversar sobre Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, de Maryse Condé. Provavelmente todos já ouviram falar sobre as bruxas de Salem, sobre a Inquisição, sobre os julgamentos, as atrocidades cometidas pela Igreja Católica, tudo isso no final do século XVII. Tivemos também isso na Europa, né? Tivemos muitos casos por toda a Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cidade e a aldeia aonde isso ficou mais conhecido, onde a história lembra mais sobre tudo isso, é Salem. E normalmente, se procurarmos registros das pessoas acusadas em Salem, presas e mortas ou somente presas, a gente vai encontrar, né, alguma coisa. Porém, a história esqueceu de uma pessoa em particular, Tituba. E é com esse livro que Maryse Condé procura resgatar a sua história. A Maryse Condé dá voz a Tituba. Então aqui a gente tem uma narrativa em primeira pessoa e podemos chamar de ficção histórica, né, ou de romance histórico, ao meu ver, pois sabemos sim que a Tituba existiu, né, a Bruxa Negra de Salem, porém, como eu disse, a gente tem pouca informação, a história meio que esqueceu dela, então temos alguns fatos que são dados como verdadeiros e algumas especulações. Maryse Condé pegou todos esses fatos e criou a sua própria versão. Então temos muitas partes aqui que são ficcionais, né? É a história de Tituba pelos olhos da autora. A narrativa começa com a história de Abena, que é a mãe de Tituba. Então, a Tituba nos conta que a Abena foi escravizada e quando ela estava sendo levada em um navio da África para a ilha de Barbados, que é uma ilha nas Antilhas, né, faz parte do Caribe, a Abena foi violentada por um marinheiro inglês e dessa violência resultou a concepção de Tituba. Então, Tituba é fruto de um ato odioso. E quando a Abena chegou, então, em Bridgetown, que é a capital de Barbados, ninguém percebeu que ela estava grávida. Ela era uma menina de 16 anos, era muito bonita. Então ela foi comprada por um senhor muito rico, né, um fazendeiro ali da região. E com o passar do tempo, a Abena acaba se envolvendo com um homem que também é escravizado ali da mesma fazenda, que é o Iau. O Iau acaba sendo o único pai que a Tituba conhece, né? Ele cuida da Abena e da Tituba e ele é realmente uma pessoa bem legal. Porém a Abena tem uma relação complicada com a sua filha, pois Tituba é fruto de um estupro, então ela tem aqueles sentimentos meio dúbios com relação à própria filha. Enfim, quando Tituba ainda é criança, a vida de Abena acaba sendo ceifada pelos homens brancos. O Iau é enviado para longe, ele acaba se suicidando no caminho. Então Tituba se vê sozinha ali na região. Os homens brancos ali, os donos do pai adotivo e da mãe dela, não se importam muito com ela. Então ela é acolhida por uma mulher ali da região, uma velha, conhecida por Mãe Iaiá. A Mãe Iaiá, ela se comunica com os invisíveis, né? Ela tem muitos dons. E os invisíveis são os mortos, né? São os espíritos que já deixaram a Terra. E ela sabe muitas coisas de ervas, ela sabe curar. Então ela acaba passando todos esses conhecimentos para Tituba. Então Tituba também vai aprender a se comunicar com os invisíveis, vai aprender o dom das ervas, vai aprender a curar, vai aprender o que os animais representam. Enfim, vai aprender todas essas artes aí que Mãe Iaiá dominava. E tudo isso é para o bem. Até quando os invisíveis aparecem, é uma coisa muito natural, né? A gente vê que nesse livro os mortos são muito presentes, eles não morrem de verdade, mas é uma coisa natural. Eles estão ali para auxiliar a Tituba, a Mãe Iaiá, né? Quem vê eles não querem o mal de forma alguma. A história, inclusive, nos conta que Tituba realmente era praticante de Hoodoo, que é uma magia afro-americana muito popular. Eventualmente, Mãe Iaiá também acaba morrendo e Tituba fica sozinha, reclusa na sua cabana no meio do mato, né?
E ela é muito solitária, ela só tem a companhia dos invisíveis. Então ela resolve começar a sair dali, procurar os outros negros da região, que são todos escravizados. E no início eles têm um pouco de medo dela, né? Ela é diferente deles, ela é livre, né? Ela é reclusa ali, e eles sabem que ela tem certos dons, que eles sabem que a mãe Aya tinha certos dons, mas ela começa a auxiliar eles com os seus dons. E ela acaba conhecendo um homem em especial, que é o John Indian. E Tituba se apaixona perdidamente por esse homem. E John Indian também propõe que eles fiquem juntos, né? Só que o John Indian é um homem escravizado e ele quer que a Tituba vá morar com ele, ali na propriedade da dona dele, né? E a Tituba precisa fazer uma escolha entre a liberdade e o amor deste homem, que ele tem umas coisas meio estranhas na personalidade dele. Ele é uma pessoa extremamente servil. Então essa mulher ali que escraviza ele, ela trata ele mal e ele rasteja, né? Ele puxa o saco dela. Ele me lembrou um pouco aquele personagem do Samuel L. Jackson no Django Livre, o Stephen, que ele fica puxando o saco do Calvin Candy, né? Que é o personagem do Leonardo DiCaprio. Mas, enfim, a Tituba então acaba aceitando. Ela troca a liberdade dela pela escravidão para ficar junto com o John Indian, que é uma atitude que reprovada, né, pelos invisíveis dela que estão ali com ela, mas ela faz isso, ela teima e ela acha que tem que ficar com ele e ela vai. Então, isso é uma coisa bem decepcionante que a Tituba faz, né, mas não vai ser ainda a única atitude errada que ela vai acabar tomando na vida dela. Depois de um tempo, essa senhora velha ali do John Indian, né, ela acaba vendendo o John Indian e a Tituba para uma outra pessoa, para o reverendo Samuel Parris. E o Samuel Parris está de mudança com a sua família para Boston, né? Ele vai deixar ali Barbados, vai para os Estados Unidos e eles se mudam todos, então ficam um tempo em Boston, que é em Massachusetts, né? Que é próximo a Salem. E ele tá esperando que ofereçam a ele uma paróquia, enfim. Eles passam algumas dificuldades ali em Boston até que ele consegue, então, que seja ofertada a ele uma paróquia na aldeia de Salem. E a aldeia de Salem é diferente da cidade de Salem. São muito próximas, né? É bem pertinho mesmo. Mas ali na nota histórica, no final do livro, a autora nos explica que hoje em dia a aldeia de Salem é conhecida pelo nome de Danvers. E apesar de ter sido na cidade de Salem todos os julgamentos, né, que ficou conhecido, que passou para a história, foi na aldeia de Salem que começou a histeria coletiva ali, essa coisa das bruxas. A Tituba acredita muito na bondade das pessoas, então isso acaba prejudicando ela. Então ali na família do reverendo Parris, ela vai se apegar muito a Betsy, que é a filha da família, que é uma criança, né? E a mãe da Betsy, que é uma mulher que tem algumas enfermidades. Então ela vai acabar ajudando tanto a Betsy quanto a mãe dela com os seus conhecimentos, com as suas ervas. E também tem na família uma menina mais velha, que é a sobrinha dos Parris, que eles acolheram ela, se não me engano ela era uma órfã de alguém da família, enfim. E as meninas, elas gostam muito de ouvir as histórias da Tituba, então a Tituba acaba se abrindo demais. Aí elas chamam as amiguinhas ali, que elas fazem em Salem, né, de todas as famílias. Aí fica todo mundo indo na cozinha para ouvir as histórias da Tituba. Só que a gente tá num contexto ali onde todo mundo era extremamente católico e preconceituoso e ignorante, porque tudo é o demônio, tudo que eles veem é o demônio. Ai, aquele gato preto ali é o demônio, ai, tudo é o demônio. Então, eles têm isso neles, né? E aos poucos a comunidade vai se voltando contra a Tituba, porque muitas pessoas dali, já desde que eles chegaram em Salem, não viam com bons olhos a Tituba e o John Indian, porque eles acreditavam que eles representavam o mal simplesmente pela cor deles. Também temos o fato da Tituba frequentar a floresta, né, os bosques ali da região, em busca de ervas, em busca de tentar se comunicar com os seus invisíveis. Então,
a coisa vai tomando uma proporção catastrófica, começa aquela histeria coletiva, a Tituba acaba sendo acusada de bruxaria, não só ela como as outras mulheres ali da região também. Algumas pessoas começam a apresentar sinais de possessão demoníaca, inclusive as duas meninas, as duas crianças da família Paris. Então, Tituba é presa, né? E isso que eu vou falar agora não é um spoiler, porque é conhecido historicamente. A Tituba não morre nesse processo, né? Durante os julgamentos, ela acaba sobrevivendo. Depois de um tempo, acaba sendo concedido um perdão para as bruxas e os bruxos, né? Que depois foram presos, homens também, que sobreviveram, que estavam ali ainda e que tinham sido acusados de bruxaria. E sabemos que Tituba foi vendida para alguém a fim de pagar a sua estada ali, sim, pois as pessoas que foram presas, elas tinham que pagar como se elas estivessem no hotel, só que elas estavam presas e maltratadas, enfim. Tituba não tinha posses, não tinha nada. Samuel Pérez disse que não ia pagar, que não tinha mais interesse na Tituba, então ela é vendida para uma outra pessoa, né, a fim de saldar essa dívida, né, com a igreja. E a história não sabe exatamente a partir daí qual foi o destino, né, não se importaram em saber quem comprou a Tituba. Então Maryse Condé resolve seguir a história conforme ela acredita que tenha sido e acaba dando um desfecho que eu achei bem interessante. Eu gostei do que ela acabou fazendo, né, com a Tituba. Gostei de toda a narrativa, na verdade. A narrativa, inclusive, traz uns trechos bem poéticos. Eu achei muito bonita a forma que a Maryse Condé escreve, porque ali no meio dos diálogos, dos pensamentos, a Tituba, a gente tira muitas reflexões. Olha, para quem gosta de destacar trechos marcantes das obras, esse livro tem muitos, porque tem muita coisa, tem muita frase bonita que faz a gente pensar, mas nem por isso a narrativa se torna complicada, nada disso, é muito fluida. A autora, ela não é nada prolixa, ela não enrola, ela vai direto ao ponto, até porque a gente tem só 250 páginas e acontece muita coisa, né? A gente vai ver a vida toda de Tituba, então é muito dinâmico, assim, tudo que tá aqui é relevante. Então eu achei muito interessante essa forma dela escrever, que ela consegue ao mesmo tempo ir direto ao ponto e trazer uma narrativa mais poética. Achei muito legal isso. Então super recomendo esse livro, principalmente nessa semana, né? Estamos às vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra, que é agora, dia 20 de novembro, então acho que é muito válida essa dica, que nós temos uma autora negra que escreve sobre o processo colonizatório, que aborda a questão da escravidão de um povo e também ela aborda a questão da devastação de outro povo, que são os indígenas, e claro, né, o tema principal desse livro, que é o resgate da bruxa negra de Salem ao lugar que é dela de direito. Queria mostrar um pouquinho dessa edição aqui, é da editora Rosa dos Tempos, é uma edição muito bonita. A capa é linda e ela tem aquela textura veludada, sabe? Aquela textura que é diferente das outras. É muito legal esse trabalho aqui. Essa edição ela conta com um prefácio maravilhoso da Conceição Evaristo. Então não pulem esse prefácio porque ele é muito rico em informações. Aqui ela faz uma análise de alguns trechos do livro, tem umas informações bem relevantes aqui, tá? Então eu recomendo fortemente a leitura desse prefácio. E aqui na orelha, né, a gente tem uma foto da Maryse Condé e tem algumas informações sobre ela, que eu acho relevante falar, né, um pouquinho sobre a autora. Afinal, foi meu primeiro contato com a autora e eu acho que esse livro é o mais conhecido aqui por nós brasileiros, né? Então a Maryse, ela nasceu em Guadalupe em 1937, até Guadalupe eu olhei, não é muito longe de Barbados também, né? Fica ali naquela região. A Maryse é feminista, professora emérita de francês e filologia romântica na Columbia University. É autora de mais de 20 livros de diversos gêneros literários e em 2018 ela recebeu o The New Academy Prize in Literature, que é a premiação que foi criada como alternativa ao Nobel em 2018.
porque ele foi suspenso após denúncias de violência sexual envolvendo integrantes da instituição. Então, né, teve esse caso aí bem pesado do Nobel e criou-se esse prêmio naquele ano em uma alternativa, né, para ele, e a Maryse Condé foi a vencedora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de fazer essa leitura. Foi uma leitura muito rica, agregou muito pra mim. Vocês sabem, que me acompanha sabe o quanto eu gosto da temática das bruxas, né? Eu gosto de ir atrás da história, eu gosto de saber, né? Enfim, e foi muito importante conhecer um pouquinho sobre a Tituba. E se alguém tiver interesse em conhecer também, eu vou deixar aqui na descrição links para comprar este maravilhoso livro. Obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo e tchau!